Cantarei ao meu Senhor que na batalha triunfou, cavalo e cavaleiro foi ao mar. Cantarei ao meu Senhor que na batalha triunfou, cavalo e cavaleiro foi ao mar. Meu Deus, meu rei, minha vida comprou minha salvação. Meu Deus, meu rei, minha vida comprou minha salvação. Meu Deus, meu rei, minha vida comprou minha salvação. Meu Deus, meu rei, minha vida comprou minha salvação. Ele é o meu Deus, louvarei. Ele é o meu Deus e eu exaltarei. Ele é o meu Deus, louvarei. Ele é o meu Deus e eu exaltarei. Ele é o meu Deus, louvarei. Ele é o meu Deus e eu exaltarei. Ele é o meu Deus, louvarei. Ele é o meu Deus e eu exaltarei. Ele é o meu Deus, louvarei. Ele é o meu Deus e eu exaltarei. Ele é o meu Deus, louvarei. Ele é o meu Deus e eu exaltarei. Aleluia. Amém, amados. Exaltemos o nome do Senhor com uma salva de palmas. Ele é digno. Ele é digno. Ele merece toda honra, toda glória. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Jesus. Aleluia. Louvado seja teu santo nome. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. A nossa alma bendiga o teu nome. Tudo que há em nós bendiz o teu santo nome. A nossa alma bendiz o teu nome, Senhor. Nós não nos esquecemos de nenhum dos teus benefícios. Toda a nossa vida é um testemunho, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te adoramos. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa gratidão, Senhor. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Você analisa aquilo que Jesus fez por ti. Se você está grato, aprecia cada letra desta adoração e vivencia e dá amor a Jesus. Agradeça a Rude Cruz. Nós não estivemos lá. Nós podemos imaginar, mas nós não sabemos aquilo que foi. Nós não podemos quantificar quão rude foi essa cruz. Nós não podemos qualificar ou magnificar aquilo que ele sentiu naquele momento que ele tinha que carregar todo o pecado do homem, que nem mesmo o Pai podia estar com ele naquele momento. No momento em que ele consumou o pacto do sangue e nos libertou da maldição da lei, levando com ele todo o pecado, toda a humanidade. Naquele momento o Pai teve que virar a cara, porque o Pai, devido à santidade de Deus, porque o pecado fere a sua santidade, então ele teve que virar a cara. E o nosso mestre disse: Pai, porque me abandonaste? E a todo tempo o Pai não o tinha abandonado. Pai, pura e simplesmente, naquele momento em que ele tinha que consumar o pacto, ele tinha que fazê-lo só. O Pai não podia ver devido à santidade. Então você quantifica aquilo, imagina o quão deve ter sofrido o nosso mestre. Então agradeçam
por resgatar-nos da maldição da lei, agradeçam por nos reconciliar com o Pai, ter rasgado o véu do pecado, agradeçam por Ele nos ter dado poder e autoridade sobre aquele que nos escravizava, agradeçam pela bondade, pelo amor e pela graça não merecida. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. És tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras de toda aflição, pastor da minha alma, toma o meu coração. És tu quem perdoas as minhas faltas, és tu quem saras, Senhor. És tu quem saras as enfermidades, és tu quem me livras, és tu quem me livras de toda aflição, pastor da minha alma, toma o meu coração, toma o meu coração. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. Bendiz a minha alma a ti, Senhor. Recebe também a minha adoração, a minha gratidão por tudo que fizeste, Senhor. Não há sacrifício que façamos que possa, Senhor, agradecer, engrandecer e exaltar a Rude Cruz. Aquilo que podemos dar, Senhor, sonda o coração de cada um de nós e recebe, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ouvir uma pequenina palavra, bem, uma pequenina. Eu nunca consigo dar uma pequenina palavra. O coração está cheio e a boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos falar um pouquinho da apostasia, pessoal. Na página da Igreja Evangélica, da Igreja Apostólica Rise and Shine, falei ali bastante acerca da apostasia, falei da apostasia coletiva, apostasia nas igrejas e acredito que também falei na apostasia pessoal. Mas hoje vou falar de uma forma um pouquinho para que nos leve a fazer um autoexame da nossa vida espiritual. Como é que nós estamos espiritualmente? Nós fazemos nós fazemos um balanço, um autoexame da nossa vida carnal, ou seja, material. Nós abrimos o roupeiro, eu preciso comprar mais roupas. Nós vemos o frigorífico, preciso ir às compras, esse frigorífico está vazio. Nós olhamos a nossa família, esse precisa de exercício, esse precisa de um tutor de matemática, o meu filho precisa, esse precisa disto, precisa daquilo, mas nós descuramos do que é mais importante, a salvação da nossa alma, e nós descuramos de fazer um balanço da nossa vida espiritual. Como é que estamos? Como é que está o nosso amor? Como é que está, será que o nosso amor esfriou? Porque Deus diz lá em Apocalipse que mais valia que nós fôssemos frio ou quente, porque o morno ele vomita.
O morno, quem é o morno? Hoje está na igreja, amanhã não está. Hoje diz Senhor que ama o Senhor, amanhã já não ama o Senhor. Hoje quer servir, mas por mínima coisa que acontece, que é irrelevante, já não vem à igreja. Usamos muito, o morno usa de tudo quanto é desculpas que o inimigo coloca para ele ter uma cobertura para não vir à igreja, para não servir a Deus, e ainda continua a dizer que ama a Deus. Mas Deus, que sonda os corações, esquadrinha os rins, Ele diz: não, você que está morno, eu te vomito. Então nós não queremos ser vomitados, pois não? Eu não quero. Então convém que sejamos ou frio ou quente. Frio é aquele que não quer mesmo saber, não é? A gente fala da palavra: não acredito mais nisso. Eu louvo a Deus também na minha casa. Deus está em todo lugar, Deus vai. E este é o frio. E o quente é aquele que está em todas. Onde Jesus está, Ele está. É como o apóstolo João. Onde Jesus estava, Ele estava. Até deitava-se no peito do nosso mestre para ver. Este é o quente. O quente sou eu e você. Segunda, terça e quarta e quinta, sexta, sábado e domingo, 7 dias da semana, 7 dias na casa do Senhor. Segunda, terça e quarta e quinta, sexta, sábado e domingo, 7 dias da semana, servindo ao Senhor. E eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra eu descansarei, porque o Senhor é o meu refúgio e o seu Altíssimo é minha habitação. Por isso eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei as setas do maligno. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei as setas do maligno. Esse é o quente. O quente tem sempre a certeza da sua salvação. Eu vou com Jesus, eu não vou ficar, porque ele corre a sua carreira, largando o pecado. O Hebreus 12. Hebreus 12 no demais, irmãos, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, não é? Largar o embaraço, largar o pecado, larguemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Ou seja, qual é a carreira que nos está proposta? É a salvação e a vida eterna, é a coroa da vida. Então, se realmente nós queremos tomar posse, então temos que fazer um autoexame da nossa vida espiritual. Como é que está? Nós vamos ao médico para saber como é que está o nosso corpo interior, tudo isso. Mas nós não nos preocupamos de perguntar ao nosso Mestre Jesus: como é que está a nossa alma, Senhor? Senhor que sonda os corações, esquadrinha os rins. Deixa eu aqui consertar a minha beleza, da minha obra que eu fiz, eu e a diaconisa Cristina, coisas boas. Nós as duas costuramos ontem. Tá lindo? Tá lindo. Agora já posso. Isso é uma parte. Nós a todo tempo preocupamos com a nossa saúde, mas atenção, se o corpo cai, para onde é que a nossa alma vai? Esse versículo, Mateus capítulo 4, versículo 4, tem que ficar gravado na tábua do nosso coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Jesus assim o disse, então nós temos que dar apreço, nós temos que valorizar e apreciar e então cuidar da nossa alma, porque aquilo que está por dentro vê-se por fora. O estado da nossa alma vê-se por fora. Como é que nós vamos ver? Como é que nós vamos diagnosticar o estado da nossa alma? Pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Como é que administramos as atitudes perante qualquer circunstância? Como é que nós administramos os sentimentos perante qualquer circunstância? Como é que nós administramos os nossos pensamentos por qualquer circunstância? Perante qualquer circunstância, vamos supor uma circunstância em que há uma injustiça muito grande,
Se a saúde da nossa alma, ela está em cima, ela está bem, nós vamos agir, embora tristes, mas nós vamos agir de uma forma que prova que realmente estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus e estamos firmes contra esta injustiça, contra todas as setas inflamadas do maligno, contra todo o laço passarinheiro, contra toda a língua mentirosa, contra tudo aquilo que se levanta contra nós para nos abalar, ou para nos fazer cair, ou para nos matar, roubar e destruir. Então esta é uma das formas que nós diagnosticamos o estado da nossa alma. Então vamos diagnosticar se realmente estamos apostáticos. Conforme eu for falando, você vai fazendo um autoexame. Quem trouxe caderno e caneta? A igreja é uma escola, amados. A igreja é uma escola. Eu já falei várias vezes, quando você vem, traga um caderno de nota e traga uma caneta. E você, porque mesmo quando você vai ter comunhão com Deus, leve sempre. Eu não sei se sou eu, mas eu acredito que Deus fala a todos, amados. Eu não acredito que Deus fale só a mim, eu não acredito que Deus fala só aos profetas, eu não acredito que Deus fala só aos apóstolos, eu não acredito que Deus fala só os pastores e evangelistas. Deus fala a todos. Deus fala a todos que lhe dá ouvido. Deus fala a todos porque Ele fez a sua imagem e semelhança. Ele enviou, embora o Adão e Eva tenham pecado, Ele teve que colocar uma barreira porque o pecado afetava a santidade dele, expulsou e a desobediência feriu a autoridade dele, desafiou a autoridade dele. Ele colocou aquela barreira, mas Ele enviou o Filho e removeu a barreira. O véu que nos separava do Pai não separa mais. Então Deus fala a todos. Como é que Deus fala a você? Se você quiser, você precisa buscá-lo com reverência. Você precisa buscá-lo não só uma vez ao dia, mais vezes, sempre que você puder. E todo aquele que bate, abre-se. Então Deus fala a todos. Deus fala a todos. Então você precisa de levar, mesmo no teu cantinho da tua casa, leva uma nota. E leva um caderno de notas e uma caneta. Aquilo que Deus falar a ti, muitas das vezes não temos revelação na hora, mas você toma nota. Deus me falou isto, aí eu preciso de buscar a Deus, eu vou consultar a palavra, de certeza que Ele vai me dar a revelação desta palavra que Ele me disse hoje, acerca de mim, acerca de alguém que é próximo meu, não é? Porque, enfim, Deus fala de várias formas, só depende de nós. Agora, se você diz, Deus não fala contigo, é porque você não é reverente, é porque você não busca a Deus, é porque você não tem a certeza de que Ele existe, é porque você é um servo mau e negligente. Então não seja servo mau e negligente, toma nota. Aquele que não sabe escrever, Deus perdoa, não é? Porque todo aquele que pode fazer o bem não faz cometer o pecado, mas aquele, Ele sabe quem pode e quem não pode, amém? Então, vamos então começar o autoexame. Portanto, o que é a apostasia? A apostasia é o naufrágio na fé. Deus me deu até uma outra revelação, e que não é? A apostasia é uma enfermidade. É uma enfermidade espiritual. Enfermidade é uma doença, é forma de uma ferida, e que não se vê, só se manifesta pelas atitudes. É como uma doença mental. Não se vê a doença mental. Nós só conseguimos identificar a presença de um doente mental pelas atitudes, por aquilo que fala, por aquilo que faz, não é? Que é fora do comportamento de uma pessoa no seu estado normal. E a apostasia é assim, e tudo que é algo que não se vê, enfermidade ou ferida que não se vê, o homem não cura. O homem não cura por quê? Porque não vê. O homem pode aliviar os sintomas. Por isso é que eu estou sempre a dizer, os psicólogos, os psiquiatras, eles não curam, mas eles aliviam os sintomas e desenvolvem, e a ciência desenvolve medicação para fazer face àquilo. Então, muitas das vezes, a todos aqueles que ficam curados, a psicóloga
vai conversando com a pessoa para ajudar a pessoa a encontrar uma saída para aquilo que está a bloquear, está a fazer ter um colapso mental. Então, isto é muito simples. E a apostasia é igual. A apostasia é uma doença, é uma enfermidade da alma que não se vê. A apostasia é a doença da alma porque a pessoa perdeu a fé em Deus, apostatou-se da fé. Isso tem acontecido com os apóstolos. Eu tenho colocado na minha página, aliás, eu fui colocando, porque, amados, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu sou uma pessoa muito preservada e sou muito na minha. E não saio muito, não converso muito com pessoas e não sei de muitas coisas, posso dizer não sei de nada. E Deus usou-se de mim, eu fui só seguindo o Espírito e fazendo aquilo que o Espírito me foi falando e eu fui fazendo. E no período que eu estava exausta, Deus me deu, Ele me disse, é Deus quem dá descanso, me deu um bocadinho de descanso para também refrear um pouquinho. Então eu fui investigando no Facebook e ouvindo um pouquinho as pregações para também ficar feliz. Deus me enche. Quando eu estou na sua presença, Ele me enche, Ele me ministra, Ele é quem me dá tudo, tem recursos, enfim, eu posso sentar e estudar tudo que Ele dá. Eu fico cheia do Espírito Santo, não é? E eu não preciso de ouvir pregações. Mas Ele também fez-nos. Ele levantou o templo não só para nós abençoarmos o coração dele, mas para sermos bênçãos uns para os outros. Então eu senti necessidade de ouvir outros pregadores. E comecei a ouvir, há pregadores que eu gosto, específicos que eu gosto de ouvir. Quando eu quero ouvir comédia, então tem um pastor específico que eu ouço. Quando eu quero ouvir aquele barulho, então eu também tenho um pastor específico que eu vou buscar. Então, esses pastores brasileiros, eles pregam parecem que comem piripiris de Espírito Santo. Ei, fogo! Então, quando eu quero abanar um bocadinho, porque eu estou assim, então eu vou buscar para ouvir o barulho, não é? Das palavras. E quando abro a minha página e vejo coisas que tudo que eu fui pregando é a confirmação de Deus. E eu fui então pondo na minha página para que os servos que estão cá acompanhem e também me poupem de estar explicando muito em detalhes. E eu fui pondo, fui copiando. E antes de ontem, ou dias atrás, de repente, Deus me falou: tudo aquilo que você compilou é tudo aquilo que você pregou. Apostasia. Porque eu fui chamada, esta é uma das minhas chamadas, lidar com a apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. E eu disse, uau, mas as igrejas estão assim, quer dizer, eu não fazia, isto faz dó, amados. Eu tinha alguns conhecimentos da Igreja Católica, tinha alguns conhecimentos da Igreja Maná, porque eu venho de lá, tinha alguns conhecimentos da Igreja do Reino de Deus, e pelos escândalos da Igreja de Assembleia de Deus, em Angola e por aí fora, eu fiquei a conhecer e disse, uau, então, Jesus está mesmo às portas. Mas a ponto de certos pastores, como Edir Macedo, anos e anos, é um bruxo e a conduzir congregações de milhões por todo o mundo, amados. Isso entristece. Eu fiquei muito triste. E a minha pergunta a Deus, eu entrei em juízo com Deus essa madrugada, eu até pus aqui a minha curiosidade, disse, Senhor, por que o Senhor permite? São nações a naufragarem na fé, a serem conduzidas
por espíritos enganadores. São nações. Quantas igrejas estão em apostasia, amados? Muitas. O Senhor me revelou que em todo o mundo muitas igrejas se apostataram da fé. Mas elas estão a funcionar. Por quê? Eu pergunto ao Senhor, por quê? Eu não tenho a resposta. Mas o Senhor é quem permite tudo. Porque o Senhor calou-se. Porque Ele está triste também. Se ele quiser me falar, Ele vai me voltar a falar. Porque eu só pergunto realmente por quê? Se a salvação da alma é o mais importante, Jesus Cristo, Ele não veio para que nós tenhamos um pão nosso de cada dia. Ele veio para que nós tenhamos salvação e vida eterna. Então, homens, almas, são mais importantes do que coisas, do que bens materiais. Então, por que bens materiais, por que coisas estão a sobrepor-se ao verdadeiro, genuíno valor, glória de Deus, que são pessoas? Eu me entristeci. E eu então entendi mais ainda quando o Espírito Santo me falou, Ana, o meu coração chora. O coração de Deus, o coração do Pai chora. O coração de Deus chora. Ele diz, o meu coração chora. E o Espírito Santo na terra geme de tristeza. E eu entendi, cada vez que eu fui vendo aquelas coisas todas. Amados, isto é apostasia. E o apóstolo Paulo disse, quando chegar a apostasia, é os finais dos tempos. Jesus está às portas. Então é tempo de você cuidar da tua alma. É o tempo de eu cuidar da minha alma. É o tempo de você saber em que igreja você está. É o tempo de você saber quem é o teu verdadeiro pastor. Que o teu verdadeiro pastor não é o pastor, não sou eu. Nós somos apenas um canal para o verdadeiro pastor. E que você tem a responsabilidade de buscar ao verdadeiro pastor para estar colado na videira. João 15. Está em mim e eu em vós. Está em mim e eu em vós. Então nós somos um pastor na congregação, é um canal para o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Então, vamos começar então um autoexame. A apostasia é o naufrágio na fé. Essa lição ele ministrou-me ontem, eu nem tive tempo de ir ao fundo. Por isso eu vou ler algumas coisas, vocês não se espantem, porque eu tinha outra preparada, mas ele quer que eu desça. Então, obediência traz bênção. Né? O que é apostasia? A apostasia é um naufrágio na fé. Há três tipos de apostasia. Apostasia pessoal, apostasia coletiva e apostasia social. Pessoal, coletiva, social. A apostasia é algo espiritual. Por que é social? Porque os governantes estão em apostasia também. Não são só a igreja. A igreja e o governo são duas maiores, são duas das maiores forças aqui na terra. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o batismo, temos a palavra, temos o sangue de Jesus. Todos esses testificam aqui na terra, são forças aqui na terra. E quais são as forças que foram instituídas por Deus para assumirem essa posição e levarem o povo a usufruírem das outras forças? A igreja e os governantes. A igreja está lá em Romanos 13, vamos lá num instantinho, Romanos 13, isto tem a ver com autoridade e submissão, não é? Romanos 13 diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus.
E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. As igrejas são uma força, são uma autoridade aqui na terra. Então, todos aqueles que vêm se congregar têm que submeter à autoridade do líder, do pastor que está em liderança. Todos. Ninguém pode entrar pela igreja dentro e querer fazer a sua vontade, porque vai estar em desobediência, vai estar em rebelião e consequências virão à sua vida. Muitas origens da apostasia pessoal é derivado à porfia, rebelião, altivez, a soberba, a inveja, espírito faccioso. Então não querem se sujeitar à autoridade e querem fazer aquilo que acham que tem que ser. Não, na casa de Deus há hierarquias e todos têm que submeter. O que está de baixo tem que submeter ao que está em cima. Por isso está aqui o apóstolo Paulo expressou muito bem isto. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. A nível secular, social, no mundo, os governantes são a força aqui na terra. Eles são a autoridade da sua noção. Nesse caso, estamos em Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa é a autoridade máxima desta nação. Por cima dele, quem está? Deus. Ele serve ao Deus verdadeiro? Não. Não, ele não serve, está à vista de todos, todos sabem, não é? Assim que reportou, todos viram. Mas isso é um problema dele, porque Deus deu livre-arbítrio para o homem decidir se quer servir a ele ou não. Mas nesta nação nós temos por pai aquele que serve a Mamon. Mas temos que sujeitar-nos à autoridade dele quando ele implementa uma lei? Temos, infelizmente. Temos que sujeitar, porque Deus assim diz. Deus se rege pelas autoridades, pela sua soberania e pela obediência. Se você quer provar a Deus que você o ama, você tem que obedecer e se sujeitar às autoridades que ele institui na terra. As autoridades instituídas na igreja, as autoridades instituídas no governo, as autoridades instituídas na família e mesmo autoridades a nível social, as instituições privadas. Você quando entra, você tem que sujeitar. As autoridades significam lei e ordem. Se não houver lei, tudo desanda. Então tem que haver lei e ordem. Quer você concorde ou não, há que haver. Se você não concorda, se a lei vai contra os teus princípios, se você é crente, se vai contra os princípios de Deus, então você só tem uma coisa a fazer. Dobra o joelho, ora a Deus e clama. E ele virá em teu socorro. Deus vai fazer. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aquele que bate, abre-se. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, dá-se. Então, você recebe aquilo que você tem. Como Deus vai fazer, você não sabe. Vamos supor, o governo dessa nação implementa, ele lança uma lei, decreta uma lei, que essa lei não vai de acordo à necessidade de toda a nação portuguesa. A nação vai gritar. Então ele vai ver, não, essa lei realmente não está a regular bem esses cidadãos, há muitos gritos, temos que fazer alguma coisa. E a igreja vai orar para o governo, para que tudo vá bem na nação, a todos nós, porque quando na nossa língua de Santo Tomé diz, não é? Não é isso? Se algo acontece ao governo, afeta toda a nação. Então você diz, eu não quero saber, eu antes era assim, eu era
despondente, não quer saber do voto, não quer saber dos governantes, são todos corruptos e a todo tempo Deus está a dizer, não seja idiota, não seja arrogante, não seja soberba, não seja rebelde. Se você é despondente, você vai perder a oportunidade de defender os seus direitos. Porque o governo faz parte de você, você está debaixo da autoridade dele. Você vai fazer o quê? Mas se você estiver a obedecer, em obediência, eu vou te ajudar a te livrar de todas as aflições que o governo inflige ao povo. É para isso que está cá a igreja, amados. A igreja não salva, mas a igreja fortalece. A igreja não salva, mas a igreja liberta. A igreja não salva, mas ela cura. Ela supre necessidade. É o edifício? É as cadeiras? Não. Sou eu e você. Através de quem? Do pastor que ele coloca no seu templo. Que vai receber as instruções dele, que é maná, que vai pregar e vai suprir tua necessidade e minha. É isto que salva a palavra que está pregada aqui. Que Deus vai ensinar ao pastor para te dar. Por isso aquele que fica em casa diz que não é preciso ir à igreja, Deus também fala, este está apostático. E já vamos ver. Já vimos aqui acerca de autoridade. Isso tem a ver com apostasia social. A apostasia coletiva é da igreja, quando o líder se apostata da fé. Quando o líder, a fé do líder desvanece, ele deixa de acreditar nos valores, nos princípios da ética do ministério de Jesus Cristo que lhe foi dado logo do início, e ao longo do caminho, ao longo da sua caminhada com Jesus, ele se desvia, ele começa a pôr o seu acho, ele começa a pôr o seu porquê. Amados, eu estou na posição do apóstolo, eu agora estou a entender por que muitos se têm apostatado. Por causa do livre arbítrio. Há um versículo específico, lá em João 20. Vamos lá. Está em João 20. João 20, versículo aqui. Se vocês virem, eu li que Jesus me mostrou e ele diz que é o versículo em que ele diz, ele nos coloca juiz, Jesus nos coloca por juiz dos juízes da palavra. Isso é Jesus a me falar. Eu sei que está aqui. Se vocês virem aquele versículo em que diz que aqueles que nós temos direito de perdoar e aqueles que nós não quisermos perdoar, isso também nos será feito. Se vocês encontrarem, falam. Ele está aqui. Jesus aparece aos 11. É aqui onde Jesus aparece aos 11. A partir do versículo 19. Eu tenho que encontrar. Senão não saímos daqui. Né? Aqui, é exatamente. A partir do versículo 22. Veja lá, a partir do versículo 22. Podemos ler. Jesus aparece aos 11. Porque o Judas se enforcou, portou-se mal, não é? A chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e ao lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E Jesus disse: paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, aos apóstolos. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, no versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, esta autoridade o Senhor nos deu aos apóstolos. Mas esta autoridade ele deu, e lá também em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz que eis que vos dou poder e autoridade para pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Ele nos deu poder e autoridade, lá também em Marcos 16, 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e porão as mãos nos enfermos e os curarão. Ora, a atitude com que cada um de nós recebe esta autoridade que o Senhor nos dá tem sido a raiz da apostasia em muitas igrejas apostólicas. Por quê? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Nós, com este é o poder tremendo, amado. Nestes 3 capítulos, capítulos, há um poder inimaginável. A diaconisa Cristina está aqui. A forma como os demônios lhe obedecem. Ela deixa a casa dela e vem ficar aqui. Só isso, amados, tem levado apóstolos a se auto-exaltarem. De auto-exaltação, o que é vaidade? Envaidecem-se, porque os demônios nos sujeitam. E lá também mesmo em Lucas 10, os apóstolos, quando Jesus enviou-lhes, eles quando vieram contentes, porque eles viram demônios a caírem como raios do céu. E Jesus disse: vocês estão contentes por quê? Só porque viram demônios a cair do céu? Fiquem contentes por saber que pelos demônios se sujeitarem a vós, é porque o teu nome está escrito no livro da vida. Nós devemos nos alegrar pela nossa salvação, não porque os demônios se sujeitam, porque o demônio não só sujeita ao apóstolo, o demônio sujeita a todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. Isto é fé. Então, por que as igrejas ficam, nós estamos a falar agora de apostasia coletiva, que começa pela igreja, que entram pelos líderes. Nós não vamos a muitos outros versículos, que é para não alongarmos muito, acerca desse pequeno diagnóstico. As igrejas, os líderes, os apóstolos se apostatam da fé por causa da autoexaltação, por causa da vaidade e que dá lugar a muitas outras coisas. Abre portas a muitos outros demônios para entrarem. Abre portas ao demônio da ânsia pela fama, ganância pelo poder. Ânsia pela fama e poder. E ganância pelo dinheiro, luxúria. Ostentam grandes bens, vão além daquilo que Jesus comissionou os apóstolos lá em Mateus 6, em Mateus 10, para que nós não levássemos nada, para que nós fôssemos leves pregar o Evangelho. Então, esta é uma das apostasias, este é um dos exemplos de apostasia nas igrejas, apostasia coletiva. A apostasia coletiva também pode se manifestar na família. Uma família inteira, de repente, desistiu, achou que a igreja já não é. Também é coletiva.
A família inteira deixou de vir à igreja, não quer mais saber de Deus, está preocupado só com os seus bens materiais, com a sua casa, com a sua família. Esqueceu-se completamente do seu Criador, esqueceu-se que a salvação é individual, que numa casa, Jesus Cristo, quando vier resgatar a sua igreja, aquele que perseverou, a igreja sou eu e você, numa casa, o marido pode ir e a mulher ficar. A mulher pode ir e o marido ficar. O filho pode ir e a mãe e o pai ficarem. Então, é muito importante que todos nós entendemos quando se trata de apostasia familiar, esta família que está apóstata tem que se lembrar que salvação é individual e que todos nós seremos apresentados diante do tribunal de Deus. Até o mar, todas as pessoas que foram afogadas no mar, o mar vai ter que devolver todos os mortos para serem apresentados para o tribunal. Os mortos vão ser ressuscitados. Há mortos que não vão ser mais ressuscitados, porque a alma do Senhor deixou mesmo de ter prazer neles. Eles não há nada que se aproveite, então já morreu e vai diretamente para a fornalha de fogo, ele vai já para o inferno. Esses não vão ser ressuscitados, mas aqueles em que o Senhor tem prazer ainda na sua alma, então ele vai ressuscitar para poder apresentar as suas contas, as suas ações, a sua fé. Ele vai ter que responder por tudo. Então temos que lembrar disso. Agora, a apostasia pessoal, é disso que nós vamos falar. É cada um individualmente decidiu, eu não acredito mais em Deus. Eu não preciso mais ir à igreja. A minha vida me corre bem a mesma. Indo à igreja ou não indo à igreja é igual, a minha vida nunca foi. Eu era uma das que dizia que eu não preciso de ir à igreja, porque todas as pessoas que eu conhecia que ia à igreja, algumas delas até estavam pior do que eu. Eu às vezes que ajudava, de que adianta ir à igreja? Este era o que eu pensava, não é? Mas eu estava errada, completamente errada, quando no primeiro dia fui à igreja e Deus me provou completamente o contrário. A necessidade de salvação da nossa alma que o homem não pode dar. O homem não se pode salvar a si mesmo e o homem não pode salvar o outro espiritualmente. Só debaixo do céu, lá em Atos está escrito que só há um homem que pelo seu nome há a salvação, Jesus Cristo. Então, nisto é uma enfermidade espiritual, não é, que afeta a nossa fé e deixamos de crer em Deus do jeito de Deus. Damos ouvidos, começamos a dar ouvidos a espíritos enganadores e tudo aquilo que os espíritos enganadores nos vai dizendo, nós vamos acomodando as nossas justificações e temos sempre uma desculpa para não ir à igreja. O diabo nos vai dar sempre uma desculpa para nós não irmos à igreja e nós nunca vamos à igreja e vamos apostatando da fé, aos poucos vamos afastando de Deus até ficarmos bem distantes, acabamos por ficar frios. Isto é apostasia. Vamos abrir em 1 de Timóteo 4. 1 Timóteo 4, capítulo 4. Capítulo 4, que diz assim: a apostasia dos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, o inimigo fala-lhe a mente e ele acostumou a ouvir aquela voz vai fazer parte da sua consciência. Então é aquela voz que ele vai ouvir e essa voz lhe vai governando. É de ressaltar que o inimigo tem acesso à nossa mente. Ele só tem acesso ao nosso coração quando ouvimos a voz dele e pomos em prática aquilo que ele diz. Então ele vai ter acesso ao nosso coração, ele vai governar toda a nossa vida. O João 10:10 está lá: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir.
E quando ele entra, ele não pede licença, mas ele vai entrando. Essas chama-se astutas ciladas do inimigo, astutas ciladas do diabo. Quando ele entra, ele quando vai entrando, ele faz que tudo pareça bonito, perfeito e real. Mas temos que nos lembrar que ele é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio e nele não há verdade nenhuma. Temos que lembrar também que o diabo, nosso inimigo, ele anda de redor a ver a quem ele possa tragar. Então é muito importante nós discernirmos os espíritos. Qual é a voz que nos está a falar? Como crentes, temos que discernir os espíritos todo o tempo. Muito mais um apóstolo. Por que muito mais um apóstolo? O apóstolo hierarquicamente, a nível dos dons, dos ministérios, é o primeiro no topo. Então ele vai ser mais atacado. No inferno, quando levanta-se contra ele, não vem aqueles diabinhos, pequenas raposinhas. Vai vir o general. Vai vir alguém, porque da mesma forma porque o diabo imita tudo aquilo que Deus faz. Satanás que imita, copia tudo aquilo que Deus faz. E com muita tristeza no coração e com vergonha. Vergonha do diabo. Mas essa vergonha é santa, amados. Porque traz vitupério a Deus. O Satanás está a conseguir ganhar algumas igrejas e alguns de nós, porque eles são muito organizados, e são fiéis, e trabalham 24 sobre 24 horas. Nós cristãos acomodamos, e é nessa acomodação que ele enfia o dedo. Com muita tristeza minha eu tenho que dizer, mas é a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E é neste acomodar, nesse comodismo, que a apostasia tem chegado a muitas igrejas. É neste comodismo que a apostasia tem chegado a muitas famílias. É neste comodismo que a apostasia tem chegado a cada um individualmente. É neste comodismo que a apostasia tem atingido os governantes. Porque nós pensamos, uma vez salvo para sempre. Não, você precisa correr a tua carreira para guardar o teu coração e preservar o teu lugar no céu. Você tem que continuar a combater o bom combate da fé e do amor até por uma coroa trocar. Você tem que lembrar que você vive num mundo que jaz no maligno. Você tem que lembrar que você vive num mundo em que é governado por Satanás. Você tem que lembrar que você vive num mundo em que engana e tudo é apresentado de uma forma bonita, que o diabo se manifesta imitando o anjo de luz, e que você tem que orar e vigiar. Você tem que orar e vigiar. Né? Então, você tem que entender que não importa quanta unção você tem, não importa o teu grau de autoridade, o inimigo vai tentar falar a todos. Amados, eu passei no teste de espíritos enganadores. Como apóstolo, todos nós somos treinados. O verdadeiro apóstolo. Amados, o teste é duro. Eu levei um bocadinho de tempo a entender que eram testes de espíritos enganadores. Isso foi a coisa de umas semanas atrás. Depois Jesus me disse que temos que passar por isso para aprender a discernir a voz dele. Toda ovelha tem que discernir a voz do seu pastor. E isso só vem com quê? Com comunhão com ele, vem com obediência e sujeição. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, não é brinquedo, como diz os brasileiros. Se você realmente ama a tua salvação, você vai dar apreço a estes pequenos ensinamentos, porque eu daqui a bocadinho eu tenho que terminar, não é? Eu vou continuar, se calhar mais logo,
depois os irmãos vão acompanhar. Eu pensei que fosse uma lição pequenininha, straightforward, mas o Senhor nos está a conduzir para outros versículos. Então, é Ele que quer alimentar a sua igreja e quer abrir os olhos à sua igreja. Ele conhece a necessidade. Então, você atenta para a tua, analisa se você é guiada pelo Espírito Santo ou você é guiada pelo espírito do inferno. Porque as obras da carne, lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo explica muito bem que há uma luta entre a carne e o espírito. Mas o espírito prevalece se nós darmos lugar a Deus. Porque o espírito, ele é gentleman, ele pede licença para entrar. O Espírito de Deus, mas o Espírito do diabo não pode, ele não pede licença, ele vai entrando. Então você discerne aquilo que é agradável, de boa fama, e aquilo que não é. E você não se conforma com este mundo, mas deixa que teu pensamento seja renovado pela palavra. Porque quando o teu pensamento está renovado pela palavra, Ele também te fala por palavra, mas Deus te vai dar discernimento. É isso que eu passei, eu tive discernimento, graças a Deus. Quando o nosso coração está cheio da palavra, o Espírito fala, a nossa fé fica firme, ela não se abala. Ela não se abala. Temos que entender que a fé é a base de tudo. A apostasia é a perda da fé. A Hebreus capítulo 11, diz, versículo 6, lá está escrito: é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, você já viu a gravidade que é apostasia? A gravidade que é um líder de uma congregação perder a sua fé em Deus? Já viu a gravidade que é? Já viu você mesmo? De repente você acreditava em Deus, você tinha vitórias, Deus colocou-te num alto retiro, você está na alta, coisas estão a correr bem, mas de repente você acha que a vida lhe corre bem, não é preciso ir à igreja, porque isso vai, a apostasia vai se dando aos pouquinhos. O diabo nunca dá de uma vez, porque ele imita tudo que Deus faz. Deus também, quando dá, Deus não dá tudo de uma vez. Deus vai dando. E quando, com relação às riquezas de agora, Deus vai dando. Consoante a tua fé, consoante a gratidão que você tem, a singeleza do teu coração, Ele vai te acrescentando. E o diabo imita exatamente aquilo que Deus faz. Ele lança o isco. Você apanhou, ele vai esticando a corda. E você, se for apanhando, ele vai. Então você vai deixando de ir à igreja, tipo, você vem. A princípio você vinha, estava tudo muito bem, mas de repente, apareceu uma família este domingo, foi bom, você não foi. Outro domingo você vai. Passado não vai. Aos pouquinhos, e com tudo que vai correr, continuando a correr bem a mesma, você deixa se engajar e deixa de vir à igreja, né? E é assim que vai, aos poucos. Então você analisa isto, você guarda este versículo e medita nele e peça a Deus sabedoria. Todo versículo que você tiver que meditar, peça sabedoria. Vamos lá, Gálatas 3, só para terminar. Gálatas 3. Gálatas 3, o que é que diz? Estão lá todos? Diz assim: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ora, ó insensatos, Gálatas, é apóstolo Paulo a falar para as igrejas do Gálatas, uma das igrejas que ele tinha. Ó insensatos, Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós
perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Ora, você recebeu a palavra, você experimentou a glória de Deus na tua vida. Quem é que te vai convencer do contrário para você se apostatar dessa fé que você recebeu? Quem é que te vai separar do amor de Deus que você conheceu, que te libertou, que te salvou, que te curou, que te pôs a semente da salvação e vida eterna, que nasceu em ti um amor? Quem é que te vai separar disso? Quem é que te fez desobedecer esta lei que te foi imposta quando você começou a caminhada com Deus? Ninguém. Foi você mesmo. Eu ao ler isto, esta madrugada, quando Deus me deu o versículo, eu a ler, eu disse, uau, nós a todo tempo acusamos o inimigo de que, é o inimigo, é o inimigo. Mas aqui o apóstolo Paulo está a dizer, não, nós tivemos escolha. Você e eu temos escolha. Porque aquilo que nos é apresentado, quando nós descobrimos, se nós fomos enganados, Deus sabe que Ele nos engana, não é? E se Deus não abreviasse os tempos, os finais dos tempos, Deus está a abreviar mesmo, nenhuma alma, nenhuma carne se salvaria. E Deus está a abreviar os tempos para que Ele não engane o justo, aqueles a quem Jesus mais ama. Aqueles que estão a prevalecer na fé, aqueles que estão a buscar, aqueles que estão a bater, aqueles que estão a fazer a obra, aqueles que estão a interceder para que mais almas sejam libertas, para que o inferno esvazie, não é? Deus está a trabalhar, está a abreviar os tempos para a salvação das almas desses. Não é? Porque os outros vão ficar para o anticristo vir dar o abanão, porque a gente está a dar abanão. Deus está a levantar a cada vez mais igrejas para que todos realmente ouçam o Evangelho e entrem pela porta estreita, entrem pelo caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Mas as pessoas estão ainda a dar-se em casamentos, em bebidas, em comidas, em piqueniques, em discotecas, estão a dar primazia às riquezas do mundo. Quando Deus diz, não há mesmo mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo constitui-se o inimigo de Deus. A todo tempo Deus está a dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você vem à igreja, mas está mais com o pé no mundo. Claro que aquilo que está no mundo vai te contaminar, vai roubar o amor de Deus, vai roubar a glória de Deus, vai sugar a unção de Deus que você vem buscar na casa de Deus. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo vos é lícito, mas nem todas as coisas vos edificam. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo vos é lícito, mas nós não devemos nos deixar dominar pelas coisas do mundo, por nenhuma delas, porque nós queremos ir para um lugar e o mundo puxa-nos para outro lugar, o lugar oposto. Então, essas coisas não nos edificam. Então, não vamos deixar-nos dominar por ela, porque se deixarmos nos dominar pelas coisas do mundo, elas vão entrar no nosso coração, vão levedar a massa, ou seja, vão roubar a semente que Jesus colocou em nós, a semente do amor, a semente da salvação e vida eterna, e ficamos apostáticos. E quem nos proibiu de não praticar a palavra de Deus? Ninguém. O inimigo bem pode pelejar, mas se nós decidirmos, não, é com Deus que nós queremos ir, é com Deus que queremos estar, o inimigo bem pode pelejar, ele não vai conseguir. Ele pode nos abanar, mas ele não nos deita ao chão. Mas se ele nos deitar ao chão, nós não ficamos lá. Nós estamos no chão, mas nós não estamos derrubados, nem derrotados. Então nós temos que entender, discernir essas duas coisas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A salvação e vida eterna, quando nos foi dada, que confessamos Jesus Cristo com a nossa boca, cremos no coração, pela graça, quem é que nos deu? Foi o mundo ou foi fé em Cristo Jesus que nos foi dado pela pregação do Evangelho? Foi pela pregação do Evangelho. Então não foi o mundo que nos deu. Então por que nós vamos inverter os valores?
Isto é apostasia. Quando nós damos valor às coisas do mundo e deixamos de vir à igreja com desculpas dessa, daquela, estamos apostáticos. Estamos apostáticos. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Se nós começarmos com o Espírito, se foi o Espírito Santo que nos ministrou e selou, não é? Pôs-nos o selo da salvação e vida eterna. Porque isto não foi, não, este não veio da carne, não veio do mundo, veio de Deus. Esse é um dom de Deus que nos veio, chegou a nós pela graça. Então será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês estão a receber alimento espiritual. É o mundo que vos está a dar? É Deus quem vos está a dar. Então há que fazer essas duas comparações e discernir e fazer um autoexame. O apóstolo Paulo está a levar a igreja de Gálatas aqui a fazer um autoexame da fé que um dia elas receberam pela pregação de Jesus Cristo através dele. Ele está a fazer, então você também faça esse autoexame para você mesmo. É o caso no versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos do Abraão. Aqueles que são da fé são filhos do Abraão. Aqueles que permanecem na fé, permanecem no amor de Deus e são filhos do Abraão, porque o Abraão levou o galardão de Deus pela fé em esperar a promessa que Deus lhe tinha feito, que ele iria ser feito pai de nação com o filho da promessa, que é o Isaac. Então, nós também temos que fazer esse exame, se somos filhos do mundo ou se somos filhos do Abraão. Como é que está a nossa fé? A questão aqui é fé. A questão que nós estamos a falar aqui é fé. O apóstolo Paulo está a levar a igreja a fazer um autoexame e a balançar a sua fé. E de onde é que veio a sua fé? De onde é que veio a salvação e vida eterna? Ora, tendo a escritura prevista, Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro ao evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Como é que você se intitula? Como é que está a tua fé? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Você, como crente, e você arranja desculpas para não cumprir o mandamento de Deus, para fortalecer a tua fé e para desenvolver a tua fé em Cristo Jesus, para revestir de toda a armadura de Deus, para combater o bom combate da fé e do amor. Deus te chama de maldito. Por quê? Porque você está nas trevas. Está nas trevas por quê? Porque quer. Pura e simplesmente porque quer. É isto que é a interpretação que eu vejo daqui do apóstolo Paulo, porque Deus nos deu Abraão como um exemplo, como um testemunho aqui na terra de fé, para que nós sigamos o exemplo dele de fé. Ele esperou tanto tempo, mas alcançou. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele é considerado o pai da fé. Então vamos ser imitadores para fazer crescer a nossa fé. Vamos examinar o Gênesis para ver o que é que o Abraão fez, o que é que aconteceu, o que aconteceu com a Sara, para fortalecer a nossa fé. Porque sem fé nós não vamos agradar a Deus. Sem fé nós vamos nos apostatar. Vamos sair fora da presença de Deus. Vamos sair fora do plano da salvação
de Deus, vamos sair fora da vontade de Deus e vamos cair no mundo, cair na mão dos atormentadores, onde Jesus Cristo nos resgatou. Por isso é Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Se Ele já nos tirou da lama, por que voltar? Se Ele já nos tirou do Egito, por que voltar ao Egito? Então, aquele que voltar, depois de ser resgatado, conhecer a palavra, desenvolver uma relação com Ele, desenvolver a fé, mas deixa que a sua fé se abale, por seja lá que razão for, sabendo que Ele tem poder, Ele tem autoridade para tomar posse daquilo que Jesus Ele deu, Deus vai lhe chamar maldito. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então você diz, recusa hoje, eu não sou maldito. Eu recuso. E você? Eu recuso-me a ser maldito. Eu recuso. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E todo aquele que perdeu a fé salvífica, a fé que salva é aquela que vence o mundo, é aquela que vence as riquezas do mundo, é aquela que vence toda a glória do mundo, é aquela que vence as portas largas, é aquela que vence as injustiças. A fé que vence o mundo é aquela que vence circunstâncias, vence os problemas, vence a enfermidade. No mais você pode estar no mais difícil momento da tua vida, mas a tua fé é tal que você confia e você declara: Cristo me resgatou da maldição da lei, Ele se fez maldição por mim, para que as bênçãos do Abraão viessem até mim. Você vai então para o versículo: não, se Ele me resgatou, não foi em vão que Ele derramou seu sangue por mim. Ele me amou de tal maneira a ponto de Ele vir. Então, se Ele veio provar o seu amor pelo Pai que o enviou e provou amor a mim, que hoje Ele chama de amiguinho, então Ele me vai curar. Então, por que eu tenho dificuldade? Por que eu tenho falta de sabedoria? Não, o Senhor diz na sua palavra que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Ele que Ele dá, Ele não atira no rosto. Então eu não posso ser maldita aqui sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, a todo tempo, quando Deus disse que dá-me sabedoria. Então eu estou enferma, a todo tempo está lá escrito na palavra dele, que Jesus Cristo, Ele era rico, Ele fez-se pobre, para que pela sua pobreza eu seja rica. Então eu sou rica em saúde, enfermidade cai por terra. Também está escrito que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as minhas dores, toda a enfermidade, toda a maldição hereditária, Ele levou, Ele cravou na cruz de Calvário toda a pobreza, quer seja do espírito, quer seja da alma, quer seja da família, quer seja financeira, não importa. Se foi cravada na cruz de Calvário, eu vou reivindicar o meu direito, eu vou reivindicar as minhas bênçãos de Abraão, eu vou reivindicar todos os meus direitos que Deus me deu quando Jesus Cristo derramou seu sangue por mim. Eu fui comprada por um preço. Eu não fui comprada pelo preço do ouro, eu não fui comprada pelo preço da prata, eu não fui comprada pelo cheque de quinhões, eu fui comprada pelo sangue de Jesus. Então eu tenho que fazer isso. Satanás, você que é maldito, você é que é maldito. Jesus Cristo, Ele desceu ao inferno, Ele venceu a cruz, Ele desceu ao inferno, Ele te julgou, Ele te condenou, Ele me deu a chave de vida, Ele me deu poder e autoridade sobre você. Dobra o teu joelho no nome de Jesus. Cai fora, porque verdadeiramente Ele levou sobre si todas as minhas dores. Ele foi imputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. E pelas suas pisaduras eu estou sarado. Pelas suas pisaduras eu estou liberto. Pelas suas pisaduras eu tenho sabedoria. Pelas suas pisaduras eu tenho revelação. Eu tenho discernimento. Toma a autoridade do crente. Você só volta à escravatura do império satânico, no faraó, ao Egito, se você quiser. O inimigo não tem poder sobre você. O apóstolo Paulo provou isso. E eu hoje provo isso. A bola está no teu pé. Joga a bola. Finta o inimigo. Mete golo. Mete golo, amados. Vamos nos pôr em pé, filhos.
diagnóstico, eu vou ler só um bocadinho. Como diagnosticar os sinais da apostasia em si? Facilmente vê-se que alguém está em apostasia pela atitude de falta de fé. A apostasia é uma enfermidade que ataca a fé em Deus e as pessoas se apostatam, as pessoas se desviam e acomodam-se. As pessoas duvidam e por isso porfiam, argumentam, desafiam, ensoberbecem e passam a proteger apenas os seus interesses, dando ouvidos a várias outras doutrinas para justificar as suas atitudes. O diagnóstico é: para vencer qualquer tipo de pecado é preciso fé. E todo pecado é enfermidade da alma, e se você não crer, não será curado. Por isso é que o inimigo ataca e rouba a fé, porque ele sabe que você precisa de fé para agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus, então você não vai ser curado, você não vai ser liberto. Então abre olho. Se você está apostático, abre olho, seja inteligente. Cristo te resgatou da maldição da lei. Não te deixes escravizar. Não te deixes enganar pelos espíritos enganadores. Primeiramente, todo o povo que se intitula de Deus e ora para que Deus cure, supra as necessidades, perdoe os pecados e o livre de toda tentação, livre de toda maldição, apenas, e nada faz para agradar ao Senhor, é egoísta e só tem as mãos tendidas para pedir. Este é um diagnóstico também que você precisa fazer um autoexame. Se você é aquele que vem à igreja só para pedir a Deus e quer ser só abençoado e provar a toda a gente: eu sou abençoado por Jesus, essa minha vida é muito abençoada, e a todo tempo pergunta a você: o que é que você faz para agradar a Deus? O que é que você faz? A todo tempo você porfia que sabe muito acerca da Bíblia, que isto, que aquilo. Você pratica aquilo que você está a tentar provar? Apostasia. Falar e fazer nada. Apostasia. Então você analisa se tem Jesus como Salvador e o Senhor, ou apenas como Salvador. Porque aquele que está apostático só tem Jesus como Salvador. Porque estamos na época, ainda na fase da graça, é a altura em que a misericórdia do Senhor se aplica. Então Deus vai abençoar todos. Deus vai alimentar todos. Nada te vai faltar. Então você acredita que Deus te está abençoando porque você é especial, porque você está bem diante de Deus. Cuidado, examine-se. Examine-se. Analise o teu amor segundo 1 Coríntios 13. Porque se o amor, para ser provado, tem que estar de acordo com os padrões, não só de 1 Coríntios 13, mas de todos aqueles outros versículos que Jesus deixou o primeiro mandamento: amados, amemos amados uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus. E vários outros de perdão, de julgamento, todos esses versículos, se você não está a praticar e a todo tempo você acha que é um guardião da palavra, então examine-se. Quando deixamos de ir à igreja com desculpa de várias convicções que sustentam apenas os nossos interesses e pontos de vista, mas vão contra os princípios da lei de Deus, estamos apostados. Amém, amados? Isso tudo analisem. Por isso é que é bom tomar nota, para quando você estiver a ter comunhão com Deus e meditar, Deus te falar mais ainda para você. Isso é Mateus 6,33. Você está a buscar a Deus. A pastora falou hoje, o pastor falou isso hoje, o irmão falou um versículo bíblico hoje. Aí eu vou tomar nota e falou sobre este assunto. Aí a apóstola não falou sobre esse assunto. Eu vou tomar nota e vou chegar a casa, quando tiver minha comida, eu vou pedir a Deus para me dar mais revelação, para que Ele se aplique a mim e eu me corrija e eu liberte-me e eu lave as minhas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, eu renuncio ao pecado em que estou. Amém? Vamos então nos pôr em pé, vamos dizer ao Pai Santo, segundo a Tua palavra, acerca da apostasia, eu venho pedir, Senhor, Seu Santo Espírito, convença-me dos meus erros, das minhas irreverências,
das minhas infidelidades. Convença-me, Senhor, dos meus pecados. Convença-me, Senhor, das iniquidades. Tudo aquilo que eu tenho feito e que eu a todo tempo estou convencido de que eu estou bem diante de Ti, eu estou bem diante do homem, e a todo tempo Tu sabes que eu não estou correto, Tu sabes que eu estou errado, sabes que eu estou em pecado. Vem ministrar o meu coração, vem tirar uma venda, Senhor, vem me tirar o espírito de mentira, o espírito do erro, o espírito do engano, e faça-me ver. Lava os meus olhos com o colírio, dá-me entendimento, dá-me sabedoria, dá-me revelação, e ajuda-me, Senhor, a negar a mim mesmo, para que Tu te faças grande em mim. Jesus Cristo, se forme homem no meu coração e lave a minha alma pelo poder da Sua palavra, que é lâmpada para meus pés, ela é luz para o meu caminho, ela é medula para os meus ossos e remédio para o meu corpo. Vem, Senhor, ressuscitar hoje a minha alma da apostasia. Se o Senhor, se sonda o coração, esquadrinha os rins, acha que eu estou apostático, em nome de Jesus, e toda barreira, tudo quanto é casta de inferno, raça de vibra, serpentes e escorpiões, está a tentar interceptar a minha bênção de sabedoria, bênção de revelação, bênção de discernimento, cai por terra agora, seca pela raiz agora, em nome de Jesus. Liberta agora minhas bênçãos de Abraão, bênção de salvação e vida eterna, bênção de sabedoria que vem do alto, onde Jesus Cristo está assentado à direita de Deus o Pai, acima de todo o principado, toda a potestade, todas as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Eu reivindico agora o meu direito de ter revelação, no nome de Jesus. Senhor, revela-me, Senhor, a Tua vontade, revela-me, Senhor, os meus pecados, revela-me, Senhor, as minhas fraquezas, revela-me, Senhor, a Tua vontade, para que eu possa entrar dentro da Tua vontade e possa viver um verdadeiro sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo inimigo de Deus, porque está escrito: Cristo me resgatou da maldição da lei, Ele se fez maldição por mim, para que as bênçãos de Abraão chegassem até mim. As bênçãos de Abraão são minhas. Larga, Satanás, no nome de Jesus, larga no nome de Jesus. Eu te ordeno, pois Jesus Cristo, Ele me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inferno. Dobra o teu joelho, sai da minha vida, larga a minha bênção, bênção de salvação e vida eterna. Dobra o teu joelho, pai da mentira, você é o mentiroso, mente desde o princípio, mas Jesus Cristo, Ele veio, me deu vida e vida com abundância. Eu declaro que eu tenho vida de Deus dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, eu não estou morta, eu ressuscitei, porque Jesus Cristo declarou agora que eu ressuscitei. Eu ressuscitei, tomo posse da minha salvação e vida eterna, em nome de Jesus. E eu oro, e eu peço, Senhor, reconcilia hoje comigo, Senhor. Se eu perdi a minha salvação e nunca te confessei como Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador da minha vida, hoje eu entrego, Senhor, a minha vida, a minha alma, eu entrego a Ti, Senhor. Seja o pastor da minha alma, senta-te no trono da minha vida. Eu creio em Ti, eu creio, Senhor, nesse versículo, que Tu me resgataste da maldição da lei. Tu te fizeste maldição por mim, e as bênçãos de Abraão já chegaram a mim. Eu tomo posse da minha salvação e vida eterna hoje. Seu Santo Espírito, vem, Senhor, confirmar este poder desta pregação para a minha vida hoje, porque eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, no nome de Jesus, eu tomo posse. Confirma, seu Santo Espírito, vem selar, Senhor, esta minha reconciliação, vem selar, Senhor, esta minha nova relação com Jesus Cristo, com o reino de Deus. Vem me ensinar, vem guiar os meus passos, vem sentar no trono da minha vida, vem me curar, vem me renovar, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia. O Senhor disse que há festa no céu.
Todos aqui já estavam salvos. Se é aqui online, alguém que nos está a acompanhar, Deus te abençoe. Mas vale 1 minuto na presença do Senhor do que 1000 minutos em um outro lugar qualquer. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Busque a sabedoria para administrar as riquezas do mundo. O Senhor seja consigo. Deus abençoe. No nome de Jesus. Ressuscitou. Ressuscitou. Sobre toda a tua congregação, sobre o teu povo, o povo também aqui em casa. Senhor, em nome de Jesus, derrama do óleo da tua unção, seu Santo Espírito, toca, quebra todo o jugo do inimigo, quebra todo o muro de Jericó, quebra todas as barreiras, Senhor, liberta, abre os caminhos, fecha a porta da maldição, abre a porta da bênção, Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um dos tuas, cada mãe, cada pai, cada lar, cada família, tua congregação, abençoa, Senhor, no nome de Jesus, com a Semana Santa, a semana liberta o Senhor de tudo quanto vai ser defamado maligno, livra o Senhor de tropeçar com os seus pés em pedra alguma, livra o Senhor de tudo quanto é roda de escarnecedores, livra o Senhor do conselho do ímpio, dá sabedoria, liberta, Senhor, ajuda aquele que não pode, Senhor, cura aquele que está enfermo, Senhor, dá força ao cansaço e dá esforço ao cansado, Senhor, e abençoe, endireita as suas veredas, guia-os pelas veredas águas tranquilas, por amor do teu santo nome, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração, em nome de Jesus. Amém. 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 Um bem-aja, você seja abençoado.